Boa noite, boa noite. Boa noite, o primeiro. Eu te digo, Hã? eu te falo, eu tô sempre. Daqui a pouco o Eduardo entra aí, ó. Entrou o Lucas hoje. Tá, Lucas. Ó, Lucas entrou cedo hoje. Ainda não conectou o áudio, mas entrou. Se tem alguém que é colorado doente, não vai entrar na aula hoje. Eu, eu não sou, mas quero secar, né? Quero secar. Mas, pô, a aula nem tá indo até tarde. A aula é rápida, é só fazer os exercícios e deu pra bola. O jogo do Inter hoje é às 7, né? 7h15. Acho que é 7h15, eu acho. É. Ó, falando no Eduardo, tá chegando ele. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite.
Bom, boa noite então, pessoal. Aos que eu ainda não dei boa noite. Vamos começando mais uma aula de medidas elétricas, tá? Essa é a nossa aula de número 11, são 15 aulas ao todo dessa disciplina. Então, tá faltando pouco, estamos chegando no final. De conteúdo, a gente tem conteúdo para avaliação, tá? Nós temos a aula de hoje, onde a gente vai introduzir os transformadores, tá? E a aula de amanhã, que a gente vai falar especificamente de TCs e TPs, tá? Então, essas duas aulas que restam, para a gente concluir a lista de exercícios e para concluirmos o conteúdo da avaliação. Na sexta-feira, a gente ainda tem uma aula onde eu vou apresentar alguns instrumentos, mas não será cobrado na avaliação, tá? Então, o que falta de conteúdo, amanhã a gente encerra tudo o que é necessário para a resolução da nossa lista. Vários de vocês já me mandaram praticamente todos os exercícios até o 9, na aula de ontem. Alguns mandaram só uma parte, mas a maioria já tem bastante coisa encaminhada e já está com o retorno, tá? Lembrando, vocês vão ter... Amanhã a gente encerra o conteúdo, mas vocês têm até o sábado, dia 19, para me entregar a lista, tá? Então, quem ainda não mandou nada ou quem tem coisa pendente, não costuma fazer no tempo disponibilizado da aula, saiba que tem até o dia 20 para me mandar, certo? Eu vou começando o conteúdo da aula hoje, então, acho que não vamos fugir muito do número de alunos que a gente tem hoje. Provavelmente os que não entraram sejam colorados, estejam assistindo ao jogo. Então, como eu disse, hoje a gente vai introduzir o assunto sobre transformadores. Por que eu vou fazer essa introdução na aula de hoje? Para não chegar só falando de TCs e TPs sem falar um pouco, mesmo que brevemente, eu sei que vocês devem ver isso específico em outras disciplinas, mas para explicar algumas coisas sobre os TCs e os TPs, eu preciso dessa base de transformadores, tá? Então, a ideia da aula é essa hoje. Então, os transformadores, assim como as máquinas, os motores e geradores, são considerados máquinas elétricas, tá? Só que eles têm uma característica diferente dessas que eu citei, que são máquinas que trabalham em repouso e trabalham apenas em circuitos de corrente alternada, tá? Então, o objetivo deles, a finalidade dos transformadores, é a transmissão de energia de um circuito para o outro através de campos magnéticos, transformando tanto valores de tensão quanto valores de corrente ao mesmo tempo. Então, a gente tem sempre a relação do transformador da parte primária para a parte secundária, essa relação de tensão, relação de espira, relação de corrente. A gente vai só ver, a gente não vai calcular, porque eu sei que vocês calculam isso em outras disciplinas, tá? Então, eu só vou apresentar para vocês mesmo esses aspectos, tá? Então, vamos esperar os dois colegas entrarem. Boa noite. Boa noite, Francisco. Então, por causa dessa ação, então, desse campo magnético, os transformadores eles vão ter essa capacidade de converter a energia elétrica CA com determinada frequência e tensão em uma outra energia elétrica de mesma frequência, porém
com um nível de tensão diferente. Ou seja, ele vai ter a capacidade tanto de aumentar quanto de diminuir o nível de tensão na saída. Depende da nossa necessidade e da relação que ele vai possuir. E, além disso, eles servem como um dispositivo isolador no circuito. Tá? Mas a principal finalidade deles é essa transmissão de energia, mas com essa alteração no nível de tensão e de corrente, e isso se dá pela relação das espiras de primário e secundário. Então, de forma resumida, eles são dispositivos utilizados para aumentar e para diminuir tensão e corrente. Tá? Eles consistem basicamente em 2 fios, 2 enrolamentos, que é o primário e o secundário, que são envolvidos em um núcleo. Então, quando a gente tem a passagem de uma corrente alternada no enrolamento primário, vai induzir a formação de uma corrente no secundário, e essa corrente ela vai ser mais baixa ou mais alta que a corrente do primário, dependendo do número de espiras que tem em cada um dos lados. Tá? Então, eles são usados em circuitos de consumo ou transmissão de energia elétrica. Então, se ele diminui a tensão, ele aumenta a corrente. Se ele aumenta a tensão, ele diminui a corrente. Isso porque são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu tenho um aumento de um, eu tenho a redução da outra, né? Isso a gente sabe pela lei de Ohm. Mas a ideia dele é sempre manter a potência constante. Então, se eu aumentar a tensão, eu tenho que diminuir a potência proporcional para ter a mesma potência no meu sistema, porque eu tenho potência igual a tensão vezes corrente. A gente falou sobre isso já em aulas anteriores. Falando um pouco sobre a questão da transmissão de energia, mas brevemente, a gente vai ver bastante isso quando a gente falar de sistemas de potência. Provavelmente seja eu que vá ministrar essa disciplina para vocês, onde a gente vê o CEP. A gente tem a característica de eficiência dos transmissores de serem, então, utilizados nesse processo, principalmente quando a gente fala em grandes distâncias. Eles são importantes nesse sentido. Além disso, a gente tem muita perda quando a gente fala de transmissão de longas distâncias. Conforme vai passando, vai percorrendo, a gente vai tendo perda. Isso pode ser calculado também, a gente vai ver esse tipo de informação, mas para tentar reduzir essas perdas, tentar diminuir esses fatores, a gente faz essa transmissão de energia em alta tensão. Tá? Então, alta tensão, baixa corrente elétrica, até por uma questão da seção de condutores também. Tá? Por quê? Porque quanto maior a gente tiver esse efeito Joule, que a gente chama, pior vai ser para o nosso sistema. Então, quando a gente tiver um aquecimento, quando a gente tiver um condutor que está com algum problema no caminho, ou se a gente tiver uma distância muito longa e a gente não estivesse trabalhando com alta tensão, tudo isso ia fazer com que a gente perdesse energia. E aí eu teria que, lá, quando eu, na concessionária, eu ia ter que mandar, vamos supor, 20 quilos para chegar
15 quilos, porque eu ia ter uma perda muito grande nesse meio do caminho. Então, a gente tenta usar artifícios para conseguir diminuir essa perda. E aí o transformador, ele entra nesses aspectos, por quê? Porque como a gente faz essa transmissão com alta tensão, e não é a alta tensão que chega principalmente nas residências, por exemplo, a gente precisa ter essa tensão reduzida quando a gente está chegando perto dos consumidores. E aí o transformador, ele entra nesse sentido, e aí a gente acompanha nos postes esses transformadores com essa finalidade de pegar aquela tensão e baixar ela para ser uma tensão utilizada pelos consumidores. Os consumidores que a gente fala, os consumidores de baixa, né? Mas tem aqueles consumidores, as indústrias que vão receber essa tensão direto, porque eles necessitam mesmo de uma maior tensão. Então, não se faz necessário que tenha essa redução, ou se tiver, ela não é tão grande, tão forte, que nem é quando a gente reduz essa tensão para as nossas residências. Então, essa questão de baixar essa tensão é também por uma questão de segurança, fazer o uso desse transformador para estar baixando essa tensão por uma questão de segurança, porque quando a gente trabalha com elevados potenciais, a gente está sujeito a descargas elétricas, e aí teria danos não só materiais, mas também poderia ter danos com a vida das pessoas. Então, a gente tem esses transformadores nos postes, então, que recebem essa tensão elevada e baixam para a tensão de 110 ou 220, que é a tensão que a gente encontra geralmente nas residências. Tá? Então, ele faz isso através dessa relação que ele vai ter de espiras, de pegar essa informação de 13.8, seja qual for a tensão que ele recebe, e reduzir essa tensão para 110 ou 220, dependendo do local, né? Então, aqui uma imagem que apresenta um tipo de transformador. Então, a gente tem esse núcleo e tem os dois lados, né? As espiras do lado primário e as espiras do lado secundário. Então, esse número, quantas vezes a gente tem de voltas, que vai nos indicar essa relação de espiras que a gente vai ter entre um e entre o outro, tá? Então, eles têm, geralmente esses fios são de cobre, tá? Esses fios que são enrolados, que a gente chama de espiras. Então, o primário, ele é ligado diretamente a um gerador de força eletromotriz alternada. Então, transformadores, eles não funcionam com corrente direta, né? Então, a partir desse primário, então, a gente vai ter uma corrente de intensidade e sentido variável que leva à geração de um campo com as mesmas características. E aí a geração desse campo vai fazer com que se tenha corrente circulando pelo secundário. Tá? Então, a partir do momento em que chega a corrente, que passa a circular a corrente no primário, a gente tem essa indução, a criação desse campo e a geração de corrente no secundário. E aqui eu vou destacar as duas relações mais utilizadas, que é a relação entre os potenciais elétricos do primário e do secundário com o número de espiras. Tá? Então, a tensão no primário
sobre o número de espiras no primário é igual à tensão no secundário sobre o número de espiras no secundário, então essa relação ela tem que ser igual, tá? Então, um exemplo, se eu tiver uma tensão de 200 volts no primário e o número de espiras for 20 no primário, eu vou ter 10 como relação. E aí no secundário eu preciso ter também 10 como sendo relação. Então eu teria, por exemplo, 110 de tensão e 11 espiras. Eu teria também essa relação de 10. Já no caso, quando a gente fala da relação com as correntes, já são inversamente proporcionais, né? Porque tensão e corrente são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho a relação da corrente no primário associada ao número de espiras no secundário e a corrente no secundário associado ao número de espiras no primário, tá? E é dessa forma, utilizando essas duas relações, que a gente consegue fazer essa transformação da tensão e da corrente que chegam no primário para a tensão e para a corrente que são gerados no secundário. Como que elas são geradas? Através do campo magnético que é gerado, que induz corrente, então, e tensão no nosso secundário através das espiras que nele circulam. Tá? Então, essas duas equações são importantes nesse sentido de fazer essa conversão. Então, o que acontece por trás do transformador, do funcionamento do transformador, ele é chamado de indução eletromagnética, ele foi descrito pela lei de Faraday-Lenz, tá? Então, essa lei, de forma resumida, ela nos diz que quando a gente produz uma variação no fluxo magnético, por alguma região do espaço, um campo magnético surge de modo a se opor a essa variação, que é o que acontece. Então, a gente tem essa criação desse fluxo e aí a geração de um campo que vai induzir o nosso secundário à circulação de corrente. Tá? Então, é esse o princípio. Se eu não me engano, uma das questões é associada a isso, tem algum item que é associado a isso, sobre qual o fenômeno que está por trás do funcionamento do transformador. Então, lembrem-se que a indução eletromagnética descrita pela lei de Faraday-Lenz. Então, aqui um exemplo de um transformador fechado, né? E o que teria com ele, a visão dele aberta. Então, o primário, o secundário. Deixa eu pegar só um. Com a relação da tensão nessas espiras, então, tanto no primário quanto no secundário. E aqui a gente tem o núcleo e as linhas de indução. Então, no momento que a gente tem a circulação de corrente nesse primário, a gente tem a criação do campo e das linhas de indução que fazem com que se chegue corrente no secundário. Enquanto não tem essa geração do campo, a gente não tem essa corrente e essa tensão circulando no nosso secundário. Tá? Claro que tudo isso acontece internamente no transformador. O que a gente faz? A gente só faz uso dele e a gente só precisa saber como associar essa relação, até porque para saber qual transformador utilizar, né? Então, qual transformador colocar no nosso sistema, qual vai ser mais aconselhado para isso, para aquela necessidade, uma vez que a gente tem que ver o quanto ele consegue aumentar ou diminuir da tensão no secundário. Então, a gente precisa, geralmente, os transformadores, eles vêm com essa informação da relação de espiras nele, que aí a gente faz essa
essa associação. Até porque a gente não vai estar abrindo um transformador para estar vendo esse tipo de informação. Então, vem no catálogo, vem muitas vezes numa placa fixa ao transformador esse tipo de informação, essa relação entre as espiras do primário e as espiras do secundário. Eles são vistos como máquinas de alto rendimento, tá? Por quê? Porque diferente de outras máquinas elétricas, eles não têm peças móveis no interior, tá? Então, não tem fricções como tem em motores, em geradores. Além disso, não existe perdas mecânicas no transformador. A gente tem outros tipos de perda no cobre, por exemplo, mas mecânicas a gente não tem. Perdas essas que a gente tem em motores e em geradores, tá? Então, quanto maior a potência, maior a gente vai ter um rendimento no nosso transformador, tá? Esse é um detalhe que não acontece nos outros tipos de máquinas, tá? Geralmente, nas outras máquinas, quanto maior a potência, maior as perdas e aí, consequentemente, menor o rendimento. Tem até um limite em que ele funciona de forma satisfatória. Transformador não, quanto maior a potência, maior o rendimento dele. Então, ele não tem perdas mecânicas, como eu disse, a gente destaca que a gente tem em transformadores, então, apenas perdas elétricas e magnéticas, tá? Então, as elétricas, que são as chamadas perdas no cobre, que é devido à resistência que tem nos enrolamentos, então, não tem... Isso é inevitável, porque eles têm esses enrolamentos, quanto maior os enrolamentos, maior essa questão da resistência. Então, está associado a essa perda no cobre. Tá? E as magnéticas, que também são oriundas dessas perdas no cobre, ocorre por causa do campo magnético e das correntes induzidas no núcleo de ferro do transformador. Então, quando a gente tem a geração desse campo, a gente acaba tendo algumas perdas magnéticas, porque nem tudo é passado para o secundário, né? Nesse processo de circulação através do campo, a gente tem um pouco de perda. Então, os transformadores, eles são muito usados em dispositivos e instalações elétricas, operando como elevador, abaixador ou isolador, mas principalmente como com o intuito de aumentar ou diminuir tensão e corrente, tá? A aplicação principal deles e mais comum é no transporte de energia, principalmente de grande quantidade, tá? Por longas distâncias, para que a gente consiga diminuir as perdas que a gente tem ao longo do caminho e também as perdas associadas ao processo de transmissão em si, porque se a gente não tivesse os transmissores, a gente não poderia estar transmitindo elevadas potências e aí a gente teria maiores perdas ao longo do caminho. Tá? Então, os transformadores, eles são importantes nesse sentido. E aí a gente tem diferentes tipos de transformadores, que a gente vai ver brevemente na aula de amanhã, mas com foco em especial nos TCs e nos TPs, que nos auxiliam nos processos de medição. Mas o princípio de funcionamento de todos eles segue a ideia dos transformadores apresentados aqui. Segue a ideia do primário, do secundário, dessa relação de tensão, de corrente com as espiras. Tá? Então, basicamente,
para entender os TCs e os TPs, a gente precisava saber mais ou menos essa ideia apresentada hoje. A principal aplicação, como eu disse, é na questão do transporte de energia, mas não quer dizer que ele só possa ser utilizado nisso. Nos circuitos, eles também são utilizados em circuitos conversores, tá? Por quê? Porque eles são capazes tanto de controlar e de acompanhar os níveis de tensão, como ser isoladores, tá? Então, através da utilização dos transformadores nesse tipo de circuito, é capaz de fazer diminuição de ruídos, entre outras aplicações, como diminuição de perdas, mas principalmente associado a ruídos e ao controle dos níveis de tensão. Tá? Não são tão comuns nessa aplicação como são na transmissão de energia, né? Tanto que o nome já sugere o processo de transmissão, mas tem essa outra aplicação que é interessante nesse sentido. Eu ia dar o conteúdo todo hoje, de TCs e de TPs também, mas como eu não sabia como ia ser o nosso público devido ao jogo, eu optei por deixar essa outra parte para amanhã. Então, hoje ficou só essa parte introdutória de transformadores, e a gente tem 3 questões associadas, uma delas, inclusive, relacionada... Eu ainda não tinha feito esse tipo de questão com vocês, resolvi fazer. Questão sobre com verdadeiro ou falso, que muda só algum detalhezinho em cada alternativa para ver se é verdadeiro, para ver se é falso. Então, a gente tem essa questão 10, que é de verdadeiro ou falso, e a questão 11 e 12 para estarem sendo respondidas sobre essa parte. Então, sobre para que são utilizados, a relação que nós vimos entre os potenciais e os enrolamentos, e essa questão 10 que fala basicamente tudo que a gente apresentou na aula de hoje. Tá? Vou seguir o mesmo procedimento de fazer a chamada, para ficarem à vontade. Se alguém tiver alguma resposta que eu não respondi, às vezes eu me perco nas conversas no WhatsApp, mas acredito que todo mundo que me mandou exercício eu tenha retornado, pelo que eu anotei aqui. Mas se eu não retornei alguém, fiquem à vontade em me cobrar nesse sentido. Tá? Não sei se lembram, mas alguns mandaram, tipo, a questão a partir do 4, não mandou do 1 ao 3. Então, eu vou estar mandando uma mensagem só para relembrar para vocês que pode ter passado despercebido. Tá? Professora, Diga. é só a 10. É a 10, 11 e 12. Para mim só tá aparecendo aqui. Não, é que só está aparecendo a 10 porque não cabe na tela. Cabe até a 11, cabe. Ah, tá. Mas a 12 não, eu vou dar um tempinho, e aí conforme terminarem a 10 e a 11, vocês me avisem que eu baixo.
Porque não cabe na tela dessa, ficou meio grandezinha. Tá, eu posso sair para ver o jogo ou não? Eu posso sair para ver o jogo. Não, né? Saísse ontem pra Mas não, fazer por quê? o... Você não vai sair pra ver jogo. Não, Vai sair e pra te ele não magoar, quer, Christian. ele quer secar ainda. Ah, Christian vai Cristian, nem ser. explica que tá ganhando de 2-0 já. Não adianta mais essa porcaria. Quem, não adianta. Quem tá ganhando? O co-irmão Inter. O irmão Inter. Não vou nem perguntar se está presente, né? Tu já respondeu. Já respondi, né? Já. Giovanni. Eduardo. Presente. 2-0 pro Inter. Everton. Francisco. Presente, professor. Isaac, que deve ser colorado, deve estar assistindo o jogo. Ô, professora, eu tô presente aqui, professora. Tá, não, eu vi. Quando vocês colocam o nome, fica mais fácil para mim, que daí eu vejo se vocês estão presentes ou não. Aham. Tá, mas Pô, coloca tá o nome ganhando, onde fala, tá na frente ganhando ali. mesmo. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Presente. Luiz. Aqui. Marcelo. E Nicolas. Rogério Presente. e Vinícius. Presente. Quando fizerem a 10, eu não sei se a 11 dá para ver aí, mas aí só avisa que eu baixo aqui para vocês conseguirem visualizar. do jeito que a senhora tinha colocado, dá de ver a 11. Acho que assim dá, ao menos para mim aqui aparece a 11. É, agora assim tá legal. É, Se deixar assim tá bom. tá.
Pessoal, eu mandei mensagem para aqueles que estão com alguma questão pendente, tá? Já mandei pelo WhatsApp, tá?
Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Alô, boa noite, boa noite. Que já? Estão indo? Tô indo. Posso, Christian? O que foi? Posso ir? Não deixaram eu ir, agora fica em aula. Não, fica aí. Saiu ontem, vou sair hoje. Valeu, Guerreiro. Tranquilo, tranquilo. Obrigadão, Cristiano.
Querem que baixe para 12? Lucas e Christian. Por mim não precisa, professor.
Eu e tu de novo, Cris. Christian, tá aí? Eu estou. Diga, já tá na 11, na 12? Eu tô na 3. Boa noite. Tais em qual? Eu tô na 3. Eu tô na 12. É, 12. Beleza. É, né? É, 10, 11 e 12 agora, hoje. É. Eu tô saindo. Tá bem, então. Aí eu vou completar agora, Tá, beleza. certo? Certo. Boa Boa noite. noite. Até amanhã. Até amanhã.